Olá, meus frango assado de padaria rotativa de domingo. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão ouvir, ver esta bagaça. Estamos aqui com mais um episódio do 044 Podcast, diretamente do Paralelo 23, Trópico de Capricórnio, Maringá, Paraná. Estamos aí diretamente do DDI 81, Rafa Kashima. Salve, salve, rapaziada. E aí, todo mundo bem? Ali da pracinha da Pedro Taques, Jean, futuramente de outro lugar, hein? Eu acho que esse vai ser um dos últimos aqui nesse lugar. Mas olá, mundo. Olá, todo mundo. É nóis. E mantendo a hegemonia feminina de Giovanas nesse podcast, depois de Giovana Lai, Giovana Moura. Olá, Gi. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Gi pode fazer blogueiragens também, se você quiser vender alguma coisa e tudo mais. Você, maringaense, que está ouvindo, conhece alguém que quer dar aquela força para esses meninos melhorarem seus equipamentos, a conexão da internet? Dá uma ajuda pra gente, vem patrocinar o 044 Podcast. Temos cupom daquele famoso aplicativo maringaense. Quais são nossos cupons do Equifome, Catima? Então, fechamos uma parceria com a Equifome. Para novos usuários, temos o cupom 044podcast30 para você ganhar 30% de desconto. E para quem já é usuário do Equifome, 044podcast20 para 20% de desconto no seu cupom aí, para pedir um rango da hora e ouvir nosso podcast. Então, não sabemos quando você vai ouvir esse negócio. Se o cupom estiver ativo, aproveita lá, pede agora, vai chegar no meio do papo, você come enquanto escuta a gente falar coisas lindas e maravilhosas dessa existência. Giovana. A própria. A própria, a braba. Giovana. O método de apresentação do 044 Podcast é um pouco diferenciado. Dá até medo, Deus. Você que é uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Conhecemos você como uma garota diferenciada, pacífica. Se porventura, em algum momento, a polícia te parasse te acusando de crimes contra a moralidade pública e você precisasse se defender, você se apresentaria para o policial evitando a cadeia dizendo o quê? Sou trabalhador. Trabalhadora, professora, atleta, sofrência. Difícil essa, hein? Se envolver com a lei é complicado. Com a lei é complicado. Com a lei é complicado. Gi, você é natural desta cidade maravilhosa? Natural, nascida, criada. Tamo aí ainda. E em que maternidade, em que horário você nasceu? Não precisa falar o dia para não receber os mimos. Olha, reza a lenda que nasci às 3h55 da manhã. A madruga. Agora, o lugar daí, acho que foi na Santa Casa, não sei não. Pra ser bem sincera, não sei não. Mas acho que foi. Mas munido da informação do horário, alguém já fez o seu mapa astral? Sim, na verdade eu fiz num aplicativo. E pra ser sincera, eu não entendo nada. Não entendo bosta nenhuma. Qual o seu signo? Leão. Ascendente? Acho que é câncer. Meio não sei. céu? Ai, filha. Isso aí. Qual é a sua lua? O ouvinte jovem místico pode querer saber essas informações. Manda alguém aí fazer de novo o mapa astral e me explicar tudo, por favor. Aí, gente, você, jovem místico, procure a Giovana depois no Instagram. Isso. E peça as informações básicas, sabendo já que é Maringá, 3h55 da manhã, depois pega a data de nascimento e faz o mapa astral dessa menina. Vamos ver aí o que o futuro aguarda. Não, mas tem que fazer e me explicar, né? Porque senão não... Não, é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Gi, você... Nós, assim, eu e Jean te conhecemos ali naquele glorioso bloco M05, né? Faz tempo, hein?
Não precisava dessa informação, talvez. Talvez. Mas como você chegou na Santa Educação Física, hein? Fala pra gente. Olha, na verdade, desde pequena, eu sempre falava que eu queria fazer educação física. Mas quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu decidi que eu ia fazer música. Prestei vestibular para música, fiz a prova prática, né, era uma prova prática de instrumentos, e fiz a prova teórica também. Só que eu não passei, graças a Deus. E aí eu tinha a segunda oportunidade de prova, que daí seria educação física, que era o que eu sempre quis. E aí acabei passando. Então, no final das contas, foi algo bom. Acho que se eu tivesse feito. Eu amo música, meu pai é maestro, família inteira envolvida com música. Mas a paixão mesmo é a educação física, não tinha jeito. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você faz uma prova para prestar música, você fala de que faz uma prova específica de instrumentos, é um instrumento específico ou geral, assim? Aí depende da. Tem várias classificações no curso de música, assim como na educação física a gente tem, por exemplo, a licenciatura e bacharelado, na música também tem, mas tem, por exemplo, eu não sei se são exatamente esses termos, já tem uns bons anos aí, mas tem de composição, tem para coral, né, para regência, enfim, tem vários tipos. O que eu fiz, eu particularmente não me lembro o que era. Mas na minha prova prática, eu toquei clarinete. Eu achei que você ia falar violão, sei lá. Também. Fiz com violão e aí eu canto junto, né? Mano! Tenho muitos talentos. Não, agora. E o Saulo achando que manda bem tocando só violão e guitarra. Cavaquinho. E cavaquinho. Toca um clarinete aí, Saulo. Não consigo, eu apanho pra uma flauta doce, que são clarinetes. Mas o clarinete é mais fácil que a flauta doce, não, peraí. Não é. Não, é que eu confundi com a flauta transversal. Daí eu ia falar, a flauta transversal é mais difícil a forma de assoprar. Cara. Só uma dúvida. A transversal é aquela de lado ou é a doce? É, de lado é a transversal. Tá. A doce eu tive na primeira quinta série, mas eu nunca aprendi nada também. Eu tinha aula de música no colégio, mas nunca aprendi. Mas tá, só uma informação de graça. Eu fiz assim, eu até tentei uns 3 meses estudar flauta doce e eu consegui fazer a musiquinha do Titanic e ficou muito parecido com aquele vídeo do meme. Maravilhoso, cara, era horrível. Cara, como assim, velho? Quando você ganhou seu primeiro instrumento, com que você começou? Agora eu fiquei impactada. Eu comecei, na verdade, eu acho que, eu não sei exatamente, mas eu acho que eu comecei pelo clarinete. Eu queria tocar, na verdade eu queria tocar flauta, eu acho. Faz muitos anos. E aí, só que não tinha professor para flauta, e aí tinha um clarinete sobrando na orquestra. E aí, falei, então vou aprender o clarinete. Comecei pelo clarinete. Aí meu irmão depois começou a ter aula de violão. A hora que acabava a aula dele, eu ia lá, pegava as lições dele para aprender a tocar. E aí eu comecei a aprender violão sozinha. E aí depois fui ter aulas. Mas com que idade isso? A questão é a idade. Olha, eu acho, tá, que com uns 6, 7 anos. Porra. Esse tipo de prodígio que a gente gosta de ter nos nossos trabalhos. Se você não é um prodígio assim, não venha se oferecer para o 044. Mas a orquestra que você tocava era que seu pai é regente? Não, Isso. seu pai é regente de orquestra, né? Meu pai é. Que orquestra que é? Na verdade, ele hoje tá com o coral da Cocamar e o da Presbiteriana do Brasil. Na época era da IPI, né? Ah, sim. Legal. Cara, aí, né? Pessoal das igrejas, você pode ver o maluco
era da igreja, tocava na igreja, é monstro. Não falha, não falha. É a galera mais disciplinada para se tocar. Geralmente, desde novinho, assim, a galera da igreja começa. Cara, olha só, ficou criada na música, mas aí paralelo. Mas tá, eu tô aí, eu estou um pouco em choque, eu vou admitir aqui para você. Eu estou um pouco em choque. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou em choque, pequeno ouvinte. Você vai entender. Aguarde, aguarde. Mas, e da onde surgiu esse amor na educação física, no esporte, alguma coisa assim? Porque, bom, a criança tá ali, né? Instrumentista, musical, a tendência é que ela, né, continue ali, mas você não. Na verdade, eu fui sempre uma menina muito diferente, assim, dos padrões que existiam na época, que talvez ainda existam hoje. Então, enquanto minhas primas, né, minhas amigas compravam pole, queriam brincar de boneca, eu já gostava de jogar bola, eu pedia tênis. Eu sempre gostei muito de me movimentar. Comecei na GR, na ginástica rítmica. Meus parentes falam que eles me viam, eu tava no sofá de ponta cabeça, sempre rodando. E era o tempo inteiro assim, eu ia cumprimentar as pessoas, eu levantava a perna. E era assim, eu sempre gostei muito do esporte, mas aí a GR não foi muito para mim não, eu não era boa. Não nasci para coisa. Aí no colégio comecei a jogar futsal, aí fiquei no futsal aí alguns bons anos, nada muito, assim, competia Unimed, Civitas, enfim, essas competições escolares, mas nunca passou muito disso. Para de rir! Civitas, você é muito velha. Eu também joguei Civitas. Ai, que susto! Eu falei, o que eu falei errado, Deus? Civitas, eu joguei Civitas também. E aí depois dancei um tempo, aí entrei na faculdade e foi aí que conheci o rugby. E aí não parei desde então. Fora o atletismo, que também que entrou ali junto com o rugby, mas né, o rugby ganhou meu coração. A Atlética fez você correr 100 metros e é uma das que mais correu 100 metros pela Educa até hoje. Vixe, tá com o troféu aqui, 2014, tá aqui na minha casa, inclusive. Regaçou, filho. Regaçou. Não, porque assim, né? Pô, agora você entendeu por que, jovem místico, eu estava impactado com a carreira de Giovana Moura? Nós vamos chegar mais além ainda. Mas você olha, Giovana, tocadora de clarinete, violonista, cantora, foi para GR e hoje joga rugby. Ela é capaz de partir o seu corpo no meio se ela acertar o ângulo. Com certeza. Olha, ela não nega. Não nego mesmo. Que coisa maravilhosa, mano. E o rugby surgiu da onde? Na verdade, foi um trabalho da disciplina de esportes coletivos. Primeiro ano da faculdade, já distribuíram, Teixeirão distribuiu Grande Teixeira. as modalidades para cada um, e aí tinham os grupos que ficavam com as modalidades tradicionais, e aí sobrou eu, Douglão e Renatão com as modalidades não tradicionais, e aí peguei o rugby. Eu falei, cara, que merda é essa? Como que eu vou apresentar um trabalho disso? Não fazia sentido. E aí fomos atrás do Rambo para ele ensinar um pouco pra gente, enfim, passar alguns materiais. E aí o que aconteceu, né? Nesse dia estava tendo alguns jogos ali na UEM, não era o Joia. Tem alguns jogos que vêm antes do Joia, que era, não sei o que é. O Jumes, era o antigo Jogos Universitários. Isso, esse mesmo. E aí tava jogando futsal, trombei na menina, a menina caiu. Mas assim, né? Até aí tudo certo. Aí eu fui ajudar ela a levantar, ela não quis. Eu falei, beleza, então, amada, fica aí. Aí saí do jogo, o Rambo falou assim, cara, você tem que ir no treino de rugby. É nessa pegada aí que você tá. Saímos do jogo e fui pro treino de rugby. E aí, cara, que negócio louco.
não entendia nada. Corre pra frente, passa a bola pra trás, e aquele negócio não funcionava, e eu perdi daquilo no meio, e acabei assim, falei, beleza, aprendi um pouco pra poder ensinar. E aí fui num outro treino, fui ficando, e tamo aí. Quase 10 anos de rugby. Mas, só dar um contexto. Quem é o Rambo? Para quem não sabe. Rambo, gente, ele começou aqui em Maringá, foi atleta olímpico nas Olimpíadas de 2016, foi o primeiro ponto do Brasil de homens nas Olimpíadas, foi ele que fez, um try. Então, o cara é foda. Hoje ele tá me ajudando aí nos treinos, rumo à Copa do Mundo. O cara é brabo. Estudou na UEM. Estudou na UEM, fez UEM, depois foi para Curitiba, São Paulo. Bebeu da água do M05. O Rambo, assim, só para dar uma contextualizada no nível mental do Rambo, teve uma vez, eu tava... Que ano que você entrou? Entrei em 2011. O Rambo é 2010. 2010, O Rambo é 2010. O Rambo é da minha turma. Eu tava com o meu saudoso Fiestinha. Aí... Os caras estão cortando o giro de carreta. Eu tava com o meu saudoso Fiestinha, aí eu ia subir pro RU. Aí a galera, dá uma carona. Eu coloquei 8 pessoas dentro do Fiesta. E o Rambo ficou pra fora. Aí ele falou assim, dá nada não, eu vou aqui. Ele deitou no capô, segurou na janela de um lado, segurou na janela do outro, falei, pode ir? Ele, vambora. Esse é o Rambo, né? Esse é o Rambo. Esse é o Rambo, o menino é bom. Você vê melhores métodos de educação infantil, você vê no Instagram do Rambo, ele criando os filhos dele. O moleque é brabo. Não, eu parei aqui, né, pra imaginar a cena do choque com a menina. Tipo, você tromba você assim. Da UEM lá, que é uma Nas delícia, quadrinhas da parece um UEM. asfalto. Machucou, amiga? Uma trombadinha. Pensa, eu nem conhecia rugby ainda, nem... Já Só tava... de leve. Se conhecesse, a menina não tinha levantado mais. Viu? Justamente. Mentira, não sou assim não, gente. Não se deixem levar. E, né, a gente tá falando aqui que... Estávamos falando até antes do Kashima chegar, que vai ser também um festival de biscoitagem, porque a gente precisa biscoitar as pessoas que precisam ser biscoitadas. E a Jean é uma pessoa que precisa ser biscoitada. A primeira vez que ela correu 100 metros, que eu vi, eu falei, caralho! Foi numa competição. Né? Foi. Não, o primeiro que eu vi no Joia. Eu vi ela correndo a primeira vez no Joia. Falei assim, eita! É a menina do rugby? Falei, olha só, rapaz, a menina é ligeira mesmo, olha que coisa. Multiatleta, cara. A Giovana, ela é aquela pessoa assim que a Atlética faz questão de gastar o atleta ouro, né? Mas eu... Ih, travou? Não. Travou, eu perdi o braço, mas... Seus passos atuais no rugby. Que pé que tá, literalmente. Que pé que tá, que ironia do destino, meus amigos e amigas. Pra quem não sabe, gente, agora no final do ano, em dezembro, a gente teve um camp da seleção e eu machuquei o pé, tá? Aí quebrei. Por essa informação rápida assim, falou, fui convocada para a seleção brasileira. É uma notícia muito importante para você falar da rápida assim. Valoriza o Lax, filho. Vamos lá. Então, vamos contextualizar tudo. Aqui no Brasil, as mulheres até 2019 jogavam só o rugby de 7, né? De 7 jogadores, que é o que a gente chama de rugby sevens. E aí, acho que final de 2018, começaram as outras modalidades, que é a modalidade de 15, que é a mais famosa, que possivelmente, né, se você assiste TV em algum canal fechado, obviamente, talvez você já tenha visto,
e a de Rugby League. E isso, nem sei se é uma informação interessante, mas enfim, vou falar. Essa separação aconteceu lá em 95, porque o pessoal do Rugby League, né, que ainda não era Rugby League, queria profissionalizar o esporte, e do Rugby Union não queria profissionalizar, porque queria manter os valores do rugby, enfim. E aí que teve essa divergência e algumas regras mudaram. E aí, em 2018, teve uma competição sul-americana que estava valendo vaga para a Copa do Mundo. E aí as meninas que foram convocadas na época conquistaram essa vaga. E aí, em 2019, outra seletiva, participei dessa seletiva e fui convocada para a seleção. Aí, isso em 2019, final de 2019, fui campeã brasileira de Rugby League, com uma equipe que era um misto, né, de meninas. E aí, desde o ano passado, a equipe de Maringá está se dedicando aí a jogar essa modalidade. E como convocada, como atleta da seleção, estou lutando por uma vaga para a Copa do Mundo. Acontecer em novembro desse ano, então já falta pouquinho, na Inglaterra. Se o corona deixar tratar, cuidar do pé para conseguir, né? A convocação está prevista para maio. Então, a gente tem agora uma competição em fevereiro, que ainda não sei se vou ter condições de jogar. Uma em março, uma em abril, aí pelas equipes. E em maio vai sair a convocação. Aí, assim, né, tentando pensar um paralelo. A convocação de vocês do rugby, em especial do rugby feminino. Tipo, você joga pelo time de Maringá. Aí, esporadicamente, tem camps da seleção, ou sempre tem, tipo, o técnico da seleção tá observando a scout das jogadoras e com isso é chamado, ou depende do camp? Na verdade, assim, tiveram essas primeiras convocações para já tentar estruturar uma equipe, dando uma animada na galera para se dedicar ao League. E aí, esse último ano de pandemia acabou atrasando muito tudo que eles tinham planejado. E aí, então, essa competição em fevereiro, março e abril são por equipes. Aí, maio tem a competição em um dia. Então, por exemplo, esse de dezembro, estavam as meninas da seleção e a equipe de Maringá foi para fazer um jogo contra a seleção. Então, tiveram exercícios, enfim, coisas para a gente ir treinando. Aí teve o jogo Maringá contra a seleção e depois, no domingo, também tiveram outros exercícios. A tendência é que siga mais ou menos isso, né? Tenha o campeonato no sábado e façamos exercícios no domingo, ou enfim, jogos no sábado e no domingo, mas a importância é agora a gente conseguir jogar bastante para ir se adaptando à modalidade, né? Porque a gente teoricamente, já estávamos atrasadas, vamos dizer assim, em frente às outras nações, né, os outros países, porque é uma modalidade que é muito nova para nós. E aí a pandemia aqui, né, a gente não voltou por 1 ou 2 meses só e já parou de novo. Então, a gente precisa jogar bastante para se adaptar mesmo às regras. Aí, a partir de maio, aí vão ter camps só com as meninas da seleção. Você fala de equipes, são os clubes, né? São o time de Maringá, Curitiba. Isso. Tá. Isso mesmo. Uhum. Entendi. E qual que é, tipo, a região mais forte de rugby? Você que está ouvindo agora, nós vamos ignorar um pouco o rugby masculino, tá? Nós vamos falar do rugby das minas. Isso mesmo. Qual que é, assim, no país, como que é a distribuição do rugby feminino neste país? Na verdade, assim, do Rugby League ainda está um pouco mais separado, né? Tem a nossa equipe aqui, tem a equipe do Urutau, que é de Curitiba, tem pessoal de Vitória, uma equipe de Minas, enfim, tá um pouco mais espalhado. Do Rugby Union, né, que é o Rugby Sevens, principalmente as equipes que jogam os campeonatos brasileiros estão centralizadas São Paulo, Rio de Janeiro e a equipe de Curitiba. Então, assim, é até muito difícil que acho que tem o Melina também, que é a equipe de Mato Grosso, que entrou.
e também uma surpresa do Piauí, que é o Delta. Mas assim, a equipe do Delta e a equipe do Melina precisou um cara com grana pra caralho ir lá e investir, pagar atleta para fazer isso, ter toda uma estrutura para que conseguisse meio que entrar nesse meio mesmo, porque o negócio era bem fechadinho ali. O time de Maringá antes jogava o Seven ou sempre jogou o League? A gente jogou Sevens até 2019, só o Mas Sevens. aí participava de campeonato paranaense, alguma coisa? Brasileiro, alguma coisa assim? A gente participava de Jogos Abertos, Campeonato Paranaense. Eu lembro dos abertos que você postava e tal. A gente chegou a participar de alguns campeonatos menores em São Paulo e acho que uma ou duas vezes do Campeonato Brasileiro como equipe convidada. E tem jogadoras, tem muitas jogadoras que jogam, tipo, profissionalmente, assim, recebendo salário e tal. Não. É que você comentou sobre o time do Delta lá, que teve que ter um investidor e tal, pra ter... Isso não acontece, na verdade. Todas, não todas, né? Não vou generalizar, mas eu diria assim, 99,9% dos jogadores de rugby, né? Dos jogadores e das jogadoras, são pessoas que trabalham, estudam para pagar as contas, e o rugby é como se fosse mais um hobby mesmo, né? Com exceção daí das meninas que estão na seleção, que daí não sei qual é a realidade hoje, né? Quando eu estava estudando no meu mestrado sobre elas, tinham uma bolsa que não era muito significativa, era um valor que até em comparação com os homens era diferente pelo que elas diziam. E aí agora as equipes, essas equipes que têm pessoas que se interessam em investir e ajudar e fazer com que as meninas fiquem ali treinando o tempo todo. Mas essa é uma realidade assim muito distante da realidade brasileira, assim, Seria muito tipo difícil. Bolsa Atleta, assim. Como se fosse um Bolsa Atleta que elas recebem. Isso só as que competem pela seleção mesmo. Por exemplo, você foi pro camp lá, tipo, não são são só as que já jogavam, essas que estão entrando agora, igual você, Na não ganha nada. verdade, assim, essa modalidade que eu tô jogando agora, ela não como ela não é olímpica, ela não tem, por exemplo, apoio do COB, não recebe financiamento. Então, assim, tanto que até o estilo da confederação é como se fosse uma empresa, né? É bem diferente. Então, assim, na verdade, a realidade de todos os atletas de rugby é pagar viagem, pagar mensalidade para clube, para comprar material, paga transporte para jogar, paga chuteira, protetor, enfim, você paga tudo. Na verdade, você paga para ter o prazer de jogar, né? Basicamente isso. Cara, e aí, assim, né, ó lá, 044 Podcast é um podcast de muito gabarito, né, Giovana, professora, doutoranda, você disse aí que no seu trabalho de mestrado você estava analisando a relação do esporte feminino, né, a participação das mulheres no esporte de contato, é isso, né? No rugby, né? Eu estudei a Rugby. trajetória das atletas da seleção brasileira no rugby. Uhum. E aí, qual assim, o Eita! rugby? Os caras tá no corte Zona já. 7, gente. Zona Sempre 7 foi é isso massa. aí. Nós gostamos. O rugby, assim, né? A gente tem, midiaticamente até falando, uma hegemonia do esporte do rugby pro âmbito masculino, né? É um esporte de virilidade, os humanos extremamente gigante. Eu gosto de falar assim que eu tinha medo de lutador de jiu-jitsu até ver os All Blacks fazerem um haka. Aí eu Foda, né? mudei o meu escopo de medo para assim do tipo jogadores de rugby. E é um esporte de contato físico, de alta intensidade e que sempre é associado ao público masculino. E quando você vem para o âmbito do esporte feminino, a gente faz até a brincadeira inicial ali, né? Do tipo, olha só, pessoal, a gente aqui tá com a Giovana, multitalentosa, mas ela te quebra no meio, porque é um esporte de vigor, né?
E no caso feminino, né? A inserção das mulheres no esporte que tem esse estigma masculinizado, né? Você, melhor que qualquer ser humano, vai falar isso pra gente aí. Como é que se dá ele? Então, historicamente, né, o esporte, de forma geral, é considerado como uma área de reserva masculina. Então, não só o rugby, né, que obviamente é um esporte com contato, já vou chegar nele, mas assim como o futebol, como o basquete, enfim, as modalidades que a gente conhece, em geral, elas foram construídas para ser um espaço em que os homens estariam para mostrar que eles eram homens de verdade, vamos colocar dessa forma. Então, a inserção das mulheres no esporte, de forma geral, já é cheia, né, carregada de estereótipos de que se você pratica uma modalidade esportiva, você não é mulher de verdade, você não tem capacidade para fazer aquilo, então você é julgada o tempo todo por coisas que você não deveria ser julgada, né? O seu corpo que é julgado, é a sua sexualidade que é julgada, é aquilo que você fala, a forma como você age. E no caso do rugby, eu acho que mais ainda, né? Porque o rugby é um esporte, como a gente já comentou, com muito contato físico, é o tempo todo caindo, é ralado, é roxo, enfim, é isso o tempo todo. Então, quando eu comecei, até hoje, na verdade, assim, eu ouço principalmente de pessoas que são mais velhas da família, que eu tenho que praticar coisas mais femininas, né? E aí a gente entra naquela discussão do que é feminino, do que é masculino, tipo, deixa as minas jogar, entendeu? Deixa fazer o que gosta, né? O fato da gente estar ali não nos torna menos mulher. Entende? Então, isso é um difícil, né? As pessoas aceitam que quer estar naquele espaço, que você pode estar naquele espaço, que você tem a capacidade de estar naquele espaço e que a gente vai jogar do mesmo jeito, independente do que as pessoas falem. Mas isso, assim, é uma fala minha e eu sei que tem muitas meninas, isso, tanto que eu comecei a pesquisar sobre isso porque eu tive que ir na casa de uma atleta que jogava para conversar com o pai dela para deixar ela jogar uma competição de rugby. E o pai dela falava, eu lá, do lado dela, na casa dela, que isso não era coisa de menina fazer. E ele só deixou ela jogar aquela competição porque eu ia na mesma igreja do pastor que ele gostava. E foi por isso que ele deixou ela jogar. Mas assim, ele falava, não, isso não é coisa de menina se fazer, não sei o quê. Então, assim, eu sei que ao longo dos anos, e acho que ainda vamos ver isso, tem muitas meninas que com certeza deixam de praticar qualquer modalidade que seja, por conta desse tipo de comentários, né? Eu acho que Falei dificulta bastante. bastante a inserção de novas jogadoras, assim, né? Tipo, a sociedade atrapalha um pouco da menina que talvez teria um talento muito grande no esporte e às vezes é deixado de lado, assim, né? Exatamente. E atrapalha mesmo, assim, eu digo pelo rugby, já tem todo esse estereótipo do esporte de contato, de que se você não joga, você é lésbica, ou se você joga, você é lésbica, e aí a sociedade enxerga isso de uma forma, tipo, cara, não, se você tá ali no meio, é isso aí, você não é uma mulher de verdade, então pra que eu vou me enfiar ali no meio, pra eu ser taxada disso também? Então tem muito disso, tem muito preconceito. E não só por parte dos homens, tá? Por parte das mulheres também. Imagino que você sofreu isso desde pequena, porque você falou que sempre jogou futsal, então que é outro esporte que é a mesma coisa, eu acho que é até pior, não sei, porque ele é mais difundido, né? O rugby muita gente nem sabe o que é, mas o futebol e o futsal. Do futsal, assim, eu não me lembro muito, talvez porque eu era mais novinha e não tinha muito a consciência do que as coisas acontecem, né? Talvez eu até tivesse ouvido em algum momento alguma coisa, mas aquilo para mim não fazia sentido, ou enfim, não atingia, né? Mas acho que depois que eu entrei agora no rugby, aí com a cabeça um pouco mais madura, eu acho que esse tipo de comentário, parece que quanto mais a gente percebe isso, mais esse tipo de coisa acontece, né? E o.
como fala? Agora do seu doutorado. O que é pesquisa? Você partiu da mesma linha? Você mudou para outra coisa totalmente diferente? Médio. Médio, um pouquinho. Eu continuei, né, na linha de pesquisa no esporte das mulheres, só que agora estou estudando sobre políticas de esporte para as mulheres, né? Mais especificamente sobre agenda política. Então, eu tentar entender o porquê que essas discussões, por exemplo, que a gente está tendo aqui, né? O porquê que o esporte de mulheres não entra nas discussões políticas para serem criadas políticas para aumentar o número de participação, para a criação de projetos, programa de cotas, enfim, né? Por que isso não é discutido dentro do campo político? E basicamente, você tá em pé do doutorado? Ah, pergunta interessante. Meu orientador vai gostar bastante se ele ouvir isso aqui. Eu tô, né? Deveria estar caminhando para o final, tô no 3º ano do doutorado. Mas a pesquisa tá bem. Eu faço um pouco de tudo, sim, né? Muitas coisas. Então é difícil, tô sofrendo bastante em levar o ser atleta, o ser professora e o ser doutoranda, né? O doutorado acabou ficando de lado um pouco nesses últimos anos. Então eu tô bem atrasada mesmo. Mas tamo aí. Tem uns aninhos, tem aí 2 anos para correr atrás do prejuízo. Mas o contexto pandêmico também ele está atrapalhando, né, o desenvolvimento das pesquisas com seres humanos, né? A gente tem esse problema aí e vai também aí a crítica, a coordenação de aperfeiçoamento e pessoal, a gloriosa CAPES e o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, que está considerando que a pandemia não existe, que os nossos prazos são os mesmos de um período normal, como se a gente conseguisse fazer ciência de qualidade no Brasil em um período de pandemia, né? É isso. A gente pode... Em casa. Ali. Fala importantíssima. Não, mas que é verdade, assim, eu estou com um problema gravíssimo em relação ao meu doutorado, que eu vou fazer pesquisa com criança de escola, né, e professor. Então, assim, como é que eu vou aplicar questionários, fazer grupos focais, entrevistas e afins, sendo que Não tem... em aula, né? E o prazo tá o mesmo aí, né? Pra gente seguir a vida. Mas, cara, aí agora eu vou alfinetar. Atenção, corte do 044 Podcast, corte polêmico aqui, a hashtag polêmica. Para quem acompanha a Giovana Xavier Moura nas redes sociais, ela fomentou uma discussão essa semaninha aí sobre a diferença remuneratória do esporte feminino e masculino no Brasil. E o gatilho tinha sido uma alfinetada do excrementíssimo presidente à Rainha Marta, né? Foi isso, né? Daquele amistoso da seleção, né? Do amistoso da seleção contra a equipe do Grêmio, né? Se não me engano, que as meninas perderam de 6-0. O Sub-16. O Sub-16 do Grêmio, e aí os comentários, assim, né? Fora o comentário do Excelentíssimo sobre mulheres terem que ganhar menos, tendo as mesmas funções e até mais funções, né? Porque além de jogadoras, são mães, né? Tem essa questão da dupla jornada de trabalho, que muitas vezes não é considerada, mas... E comentários sobre redução do campo, sobre redução da trave, sobre isso, olha, acho um absurdo, porque são anos e anos e anos de história, né? Décadas aí de atraso, porque não sei, né? Acho que talvez a maioria não saiba, gente. As mulheres, elas foram proibidas no Brasil de praticarem modalidades esportivas. Isso lá em 1900. Vou dar uma aula de historinha aqui, tá, gente? Gostamos. Lança. Lá em 1941, isso
todas as modalidades, porque, como já comentei, né, o esporte não era uma coisa que mulher poderia fazer. Mulher só pode ficar em casa lavando a louça, lavando a casa, cuidando dos filhos, e é por isso que hoje a gente ainda ouve esse tipo de comentários. E aí, em 1965, futebol foi proibido, rugby foi proibido, futsal, polo aquático, as lutas, levantamento de peso. E aí isso só foi deixar de ser uma proibição em 1979. Então, assim, faz pouquíssimo tempo, se a gente parar para pensar, né? Então, tudo isso foram anos de atraso de prática, dessa questão do machismo, de criação da primeira seleção, das questões sociais, como a gente já falou, do que, né, o menino já nasce, o pai já dá uma bola para o menino chutar, enquanto para as meninas vai dar a boneca, né? E até comentei lá no começo com vocês que eu era bem diferente nesse sentido. E até nas próprias aulas de educação física, existem ainda muitos professores que não dão essas oportunidades para as meninas jogarem bola, para elas jogarem, que seja rugby, enfim, para elas jogarem as mesmas coisas que os meninos têm acesso, né? Eu acho que a grande questão é o acesso que nós mulheres não temos àquilo que os homens também têm. E aí, nessa questão chegamos aí, né, na questão da modalidade, enfim, esses comentários foi o que eu falei lá nas redes sociais, né? Eu duvidava muito que no 7-1 do Brasil, né, que da Alemanha contra o Brasil, se esses mesmos homens iam falar essas mesmas coisas. Então, vamos diminuir o salário do Neymar, vamos diminuir a trave, né? Vamos diminuir o campo, vamos baixar o salário de todo mundo. Né? Vamos tirar 3 alemães do campo. Ai, cortou, não ouvi. Fala de novo. Vamos diminuir a quantidade de alemães em campo. A Alemanha joga só com 7. Não pode usar o Neuer, porque ele fecha. Porque o Neuer já tampa o gol inteiro. Se diminuir o gol aí, que ele vai pegar tudo. Aí que fica ruim. Cara, mas isso é claro e notório ainda, né? O Jean tá aí vivendo a realidade escolar. Eu já atuei em sala de aula, sou professor do ensino fundamental 1, estou no âmbito administrativo agora, mas a gente vê repetidamente, 2021, a gente tem ainda essa reprodução, até mesmo na educação física escolar ali dos primeiros anos, essa divisão sexual das aulas, né? Meninas vão fazer isso aqui, meninos vão fazer isso aqui, a gente não vai fazer times mistos na hora de jogar. E um negócio, eu vou lançar a pergunta até agora, porque é uma coisa que me incomoda muito e nada melhor do que uma especialista no esporte feminino para me lançar essa braba. Qual a sua opinião, Giovana, sobre adaptações de regras ou durante a realização de atividades esportivas, jogos esportivos, porque existem só as meninas podem fazer gol, nós vamos assim, os meninos têm que tocar entre eles 10 passes antes de fazer o gol, as meninas estão liberadas. Qual a sua opinião? Talvez seja a mesma que a minha, mas eu quero ouvir. Cara, eu acho isso muito errado, porque você está reforçando que elas não têm essa capacidade, entendeu? Só agora tem que fazer os 10 passes, por exemplo, como você disse, e aí tem que passar para uma menina fazer gol. Por que nesses 10 passes as meninas não podem participar, né? Por que tem que ser no final? Por que eu tenho que mudar a regra para dizer que ela tem que jogar? Não, ensina os meninos que elas têm que jogar, entendeu? Por que eu mudo a estrutura do jogo e não conscientizo os meninos que é de igual para igual o negócio, entendeu? Eu fico revoltada, como vocês podem ver. Eu fico revoltadíssima, essa é a verdade. Porque é isso, reforça a necessidade de dizer que mulheres são incapazes de jogar aquilo. Mas já eu dando aula de handebol, tava passando e era um jogo que não podia ficar a bola, era só passes, não podia andar com a bola nem nada. Coloquei todo mundo para jogar, era 20 contra 20, sem goleiro, sem nada. E não falei falou, você tem que passar, todo mundo está jogando, todo mundo está valendo. Os moleques que eu via que ia passar para alguém, desviava da menina para passar para outro moleque na puta que pariu,
Eu falei, vem aqui, senta um pouco. E fui tirando. Teve uma hora que tinha, tipo, 2 moleques em cada time só. Porque aí eu parei todo mundo, levei pra arquibancada e fui explicar o porquê que eu tirei. Eles me xingando lá fora na arquibancada, mas eu falei, fica aí, depois você vai entender. Aí eu tive que explicar. E outra, aluno de 9 anos chorando, porque eu dei uma atividade lá que tinha que usar um lápis de cor, que era indiferente a cor que era escrever. O menino chorou porque sobrou o lápis rosa para ele. E quando eu vi que ele não queria o lápis rosa, aí eu falei, ó, você só vai fazer se for com rosa. Maravilhoso. Ele falou, mas por que você não gosta? Ele falou, não gosto. Tipo, se ele virasse pra mim e falou, não gosto de rosa. Eu falei, tudo bem. Ele começou a chorar na minha frente e não falava um A. Aí até que, tipo, eu deixei todo mundo fazendo, fui conversar com ele, e ele falou, não, porque cor de menino. Aí vai aquele papo de explicar pra criança. Mas você vê a cabeça das crianças que, tipo, não sabe nem quem é direito e, tipo, já tá enraizado na cabeça deles, assim, o negócio de meninas, de menino, é pesado. Vem de casa, né? Vem de casa e da sociedade, mas principalmente de casa e essa ideia de que do que é cor de menino, do que é cor de menina, né? Já nasce, já vai fazer agora tá na moda, né? O chá revelação, já coloca lá o menino de azul, a menina de rosa. Então já começa daí, né? Essas coisas e das coisas que já vieram antes. Então é difícil, né? Não sei assim, nunca trabalhei mesmo dentro da escola, tive pouquíssimo contato com a escola, mas eu imagino o quanto também deva ser difícil para o professor conseguir mudar essa realidade, né? É um processo longo e dependeria de muitos e muitos professores, eu acho, né? Não sei, talvez... E o problema é o professor querer também, né? Porque muitos professores da rede, de todos os lugares, até mesmo de universidade, às vezes não tem essa cabeça ainda. A gente tem fé na formação das novas gerações de professores, né? Que estão saindo aí. A gente espera que não sejam engolidos pela estrutura da forma como ela está organizada, né? Até porque até o próprio espaço escolar, né? É um espaço majoritariamente feminino, né? Coloca-se a escola, principalmente nos anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, aquele estigma da educação cuidado. E aí, quando chega alguma proposta educativa que tenda a romper com isso, né, ela sofre algum tipo de represália, né? Eu sofri algumas coisas, assim, tipo, eu era basicamente o único homem da escola no horário lá. Eu tinha um outro professor à tarde, mas o professor era homossexual, homem homossexual, então, assim, as professoras aceitavam mais porque ele tinha ali a identidade de gênero masculina, mas ainda performava alguma feminilidade, né? Então estava adequado aos cuidados, né? Aquela ideia. E eu, né, já chegava esculhambando com a molecada. Kashima, inclusive, foi dar aula para meus alunos uma vez. Dar aula de futebol americano. A Giovana foi dar aula de rugby para mim lá também. Quase me matou. Fiz ela correr contra 90 crianças. Como assim, mano? Explica essa história, Joana. Jean, você quase matou a nossa convidada. Chega assim para mim, vamos lá conversar com os alunos, fazer uma atividade. Aí eu assim, são umas 2 turmas com uns 35 alunos, né? Acho que era isso que ele me falou. Cheguei lá, cara, brotava criança. E eu sozinha, né? O outro menino que ia comigo ainda não tinha chegado e eu desesperada, porque já não tinha material para todo mundo. Eu falei, cara, né? A realidade já é difícil. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Em minha defesa, rapidinho, ia ser só as minhas 2 turmas. Só que eu fui contar pro outro professor que você ia lá. Ele se empolgou, eu falei, eu quero isso para minhas turmas também. Eu falei, quadra é grande. Pode continuar. Gente, sério, foi um dos maiores sufocos que eu já passei. Eu sinceramente, assim, se eu sobrevivi àquilo enquanto professora, sobrevivo a qualquer outra coisa, assim. Ou até organizar as crianças, e aí eles queriam fazer um jogo, todas as crianças contra mim e o Bagé, que foi comigo, né? E foi uma loucura, mas assim, no final foi divertido, mas até ficar divertido, demorou.
Foi desesperador. Essa é a palavra. Aí, ó, tá Pra quem vendo, não viu, tem um Caixinha? vídeo no Instagram dela lá. Meus alunos Ela são e do melhores. Bagé correndo. Meus alunos são melhores. Então, lá com o Saulo foi bem tranquilo, né, Saulo? Não, mas Só se aquela fosse uma. correria, Oi? que eu não podia fazer muito esforço também, né? Na época o Kashima Pós-lesionado. Kashima ainda tava meio amarrado no pescoço, né? Quase. Você deu aula, Kashima? Kashima quase virou o Stephen Hawking uma Mas de época. futebol americano ou beisebol? Não, de futebol americano. Eu até ia fazer um gancho aí, já voltar lá no começo da conversa. Eu ia perguntar pra você sobre as lesões, porque eu joguei futebol americano e tive uma lesão séria no meu pescoço e até parei de praticar por causa disso. E ia perguntar pra você se você, além dessa lesão que você teve, se você já teve alguma lesão mais grave, assim, que teve que parar por muito tempo. Eu acho que a lesão que eu tive, que eu parei por mais tempo, foi quando eu quebrei a clavícula. Né? Foi num jogo também em Curitiba. E aí foram uma sequência de erros, assim, que né, a arbitragem não viu, e aí o campo também não tava bom, enfim, foram assim, era pra dar merda, sabe? E aí fiquei um pouquinho mais de um ano parada. E acho que essa foi assim, fora essa do pé. Eu tenho abaulamento também, né, nas costas, que é o início de hérnia, mas isso é mais uma questão genética que também as escolhas que eu fiz ao longo da vida também contribuíram com isso, mas é mais uma questão genética. Mas eu acho que essas foram as lesões que me pararam por mais tempo. Mas sei que tem pessoas que já tiveram algumas outras lesões, né? O próprio Rambo teve uma hérnia de cervical, ficou um tempo parado, mas eu acho que, né, o que eu sempre falo, imagino que no futebol americano seja assim também. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende a técnica e menos a gente coloca o outro em risco e os outros nos colocam em risco, né? Então, por isso que é importante sempre pensar nisso nas ações que a gente tem dentro do jogo. Porque, tipo assim, a minha lesão também, mais ou menos, não vou ficar alfinetando muito, mas Quero acho que. polêmica! Alfineta! Tanca depois. Não, é porque, assim, foi uma jogada ilegal que, tipo assim, você pode machucar tanto você mesmo quanto a outra pessoa. No caso, eu vou explicar mais ou menos por cima. Ele acertou a parte de cima do capacete dele no meu queixo. Então, tipo, tem uma probabilidade de lesão muito forte em mim ou nele, né? E, e daí, tipo, tem uma falta de você acha que tem uma falta de orientação aos atletas para não cometer isso e também para os árbitros de não ver esse tipo de lance e punir alguma coisa assim? Também existe isso no rugby, você acha? Existe, né? Assim, confesso que não sei muito sobre futebol americano, mas tem algumas coisas no rugby que são bem interessantes. Você só pode derrubar o atleta do ombro para baixo. Então, justamente para não correr esse risco. Obviamente, às vezes acaba, né? A gente fala levantar tackle alto quando pega pelo pescoço, e aí tem o cartão, enfim. Então, se o árbitro está com dúvida, independente, qualquer dúvida que ele tenha, que os árbitros, né, das laterais não conseguiram sanar, o vídeo passa para todo mundo no estádio, ver o que aconteceu. O VAR é o vivão, cara, que da hora. E aí, tudo o que os árbitros falam, todo mundo do estádio ouve. Então, eles têm um microfone que eles conversam entre si, e aí todo mundo ouve. Então, assim, também eu acho que isso é uma forma de garantir que as atitudes certas do árbitro sejam tomadas frente às ações dos jogadores, né? E o rugby ele tem uma filosofia diferenciada, né? Um respeito, uma busca de integridade, uma socialização que assim não é tão
é muito diferente dessa carnificina que é colocada de oponente, né, entre os esportes tradicionais, os quatro cavaleiros do apocalipse brasileiro, eles têm ali uma filosofia de derrota a todo custo, e, tipo, De no inimigo, máximo não de oponente, né? Aquela coisa. inimigo, alemão mesmo o negócio, né? O rugby não, o rugby assim, os caras tá ali, né? 80 minutos se atracando e depois terceiro tempo. Exatamente. Pode falar, Mas, Gia. desculpa. Não, pode. Igual aquela coisa, você vê, se você for reparar, os esportes que às vezes que tem a tendência de ser mais agressivo, por exemplo, você pega as lutas, o rugby, são o que mostra mais respeito. Por mais que os caras, por exemplo, num UFC da vida, você vê os caras se xingando antes, você vê que ainda rola, tipo, muito respeito ainda. Tipo, claro, tem os filhos da puta, tem os McGregor da vida lá, mas você vê que, tipo, luta, por exemplo, principalmente as artes marciais, assim, tipo, você vê que rola muito respeito. E o rugby, igual o Saulo falou, tem muito, né? Até é assim, algo que a gente aprende já desde o começo, né? São os 5 valores do rugby, que é paixão, integridade, solidariedade, respeito. E faltou um que deu branco, falei. Ninguém pode saber disso, mas 80%, passou. tá bom. E que as pessoas tentam mesmo levar isso para campo, para fora de campo. E tem algumas regras também que isso aqui eu particularmente acho bem legal. Só os capitães das equipes podem falar com o árbitro. Então, se, por exemplo, eu sou uma jogadora normal, eu fiz uma falta. Se o árbitro quiser falar comigo, ele tem que chamar o capitão, né, ou a capitã, me chamar, e aí ele conversa sempre com a presença do capitão. E se a equipe quiser falar qualquer coisa com o árbitro, é sempre por meio do capitão ou da capitã. Então, isso evita também a lei do árbitro, né? O que ele decidiu é o que ele decidiu. Você não vai contestar aquilo, independente se ele tiver errado ou não. É a decisão que ele tomou ali na hora. Obviamente, acaba tendo briga, né? Apesar de toda essa questão do respeito, enfim. Às vezes acabam rolando algumas brigas, mas são mínimas, eu diria, assim. Eu acho isso bem legal, bem interessante que diferente do que a gente vê no futebol, por exemplo, que é os jogadores indo para cima do árbitro, xingando, enfim, Sim, eu acho que essa regra do. Eu acho que tem uma. Não sei se é real mesmo, mas tem uma regra do rugby que é tipo: se você encostar no juiz lá, você é banido do esporte. Tipo assim. eu não vou saber te dizer 100% de certeza, assim, mas eu sei que, por exemplo, atitudes que não condizem com o espírito do rugby, né, que é o que eles chamam, a pessoa é banida. Nessa especificamente que você falou, não tenho certeza, mas é possível que ela seja real. Mas o jogador é punido. Tipo assim, no caso do futebol americano, se você encostar no juiz, é uma falta gravíssima e você recebe uma penalidade e tal. Na segunda penalidade, você é expulso. E só que não sei se o do rugby seria do esporte, assim, você deixa de praticar e não pode mais jogar e tal. Eu nunca vi assim nenhuma situação de alguém encostando no árbitro. Então, não sei, mas eu sei que existe também essa possibilidade deles serem banidos do esporte, assim, não voltarem a praticar de forma nenhuma. Esse cara que eu comentei, a punição dele era de 99 anos. Então não vai voltar. Ué, vai saber, vai que o cara aí congela igual o Stallone. Rainha da Inglaterra. Mas, tipo, imagina transpor essas regras pro futebol, cara. E tanto de gente que não ia ficar sem jogar já, né? Não, mano, Ia faltar muito jogador louco, no time. é Os muito caras iam louco. ter que jogar de focinheira pra não falar com o Ó, juiz. mano, assim, rugby eu acompanho, mas não acompanho tanto, né? Mas já vi, assim, volta e meia paro, boto na ESPN, tá passando rugby, eu assisto e tal. Eu nunca vi um fecha-pau num jogo de rugby. Nunca, É bem nunca raro. vi. E Vai no assim, YouTube, cara. aí, óbvio, né? Porque aí os caras compila, vai ter. Mas que nem vendo o jogo da NFL, trash talk é toda hora, os Toda caras hora. partindo pra cima. Futebol brasileiro não precisamos nem, né, comentar, né, sobre.
é filosofia diferente, faz ali um esporte valoroso, né? Que assim, eu acho muito da hora no processo formativo, até mesmo trabalhando isso enquanto professor, enquanto transmissão para crianças, jovens, adolescentes, né? É bacana você colocar um esporte que tenha uma filosofia de respeito, de comunidade, assim, na construção mesmo, não só da cultura física, mas dos valores humanos, né, da pessoa. Assim, a gente tem o projeto e conheço vários outros projetos, né? Em Curitiba tem o VOR, que é um projeto que ganhou prêmio internacional e que, assim, muda realmente a vida das pessoas, né? Obviamente, o fato de você conviver com outras pessoas e essa questão do respeito também, né? Muitos dos pais falam que as crianças mudam em casa, a forma como tratam os pais, as mães, do respeito com o irmão e até a forma de respeito entre eles, assim, né? Já dei aula para uma turminha uma vez que eles ficavam chamando um outro de otário e não sei o quê. E assim, parece uma coisa muito pequena, né? A gente fala, pô, pra gente é normal, né? A gente falar isso, às vezes brincando, mas para eles isso acaba, às vezes, muitas vezes com uma proporção maior. Então, eles param de falar isso, os meninos passam a respeitar as meninas também passam a respeitar os meninos. Então, essa questão do respeito desde pequeno, eu acho, assim, fantástico como as crianças mudam. Até na forma de viver mesmo, né? Eu acho muito da hora, cara, porque é necessário, sabe? O processo, a gente estava falando, né, um tempo atrás, a própria socialização feminina dentro do esporte, e aí você ter a possibilidade, né? Isso não só o rugby, né? A gente está falando do rugby porque é a sua especialidade e a gente entrou nessa discussão sobre os valores do rugby, mas como a necessidade da socialização, de você entender que a barreira sexual ali, cara, ela precisa deixe de existir, sabe? Entender que, assim, diferenças físicas que acontecem entre homens e mulheres é um processo histórico e biológico, cada um vai ter a sua característica, mas isso não tira a grandeza, né? A gente teve esse episódio do Sub-16 do Grêmio ganhando da seleção feminina, aí os caras vêm e caem matando em cima, mas aí eu adoro retomar um episódio de um amigo meu, o Thiago, e o Thiago ele era de Cianorte, né? E Cianorte por anos teve o Café Futsal, o time feminino, rapaz, não sei, eu não lembro se chegou a ser campeão brasileiro, alguma coisa assim, ou paranaense, mas tinha um plantel de jogadoras que rebentava. Aí a molecada lá queria assim, não, nós vamos ganhar das meninas no futsal e tomava sapeco. As meninas perguntavam assim, quer que tire o pé ou pode jogar mesmo, né? Então, é nesse nível, sabe? Já é uma coisa que deu o que tinha que dar, sabe? Desabafo aqui. Desabafos necessários, né? Eu acho que a gente fica não guardando, né? Mas a gente guarda essas revoltas nossas historicamente, né? Eu acho que isso a gente vai guardando isso e tá na hora de todo mundo começar a explodir mesmo e regaçar com tudo e fazer a galera começar a pensar, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute sobre essas coisas, mais a gente faz as pessoas pensarem. Obviamente, nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer aprender a pensar, mas se a gente, eu falo, mas é verdade, não é verdade? Show. Porque adianta ficar, né? Eu vou ficar falando, se a pessoa não quer ouvir, é complicado, é famoso Nem ditado todo mundo quer levar o aprender. burro até a água. Né? A pessoa tem que querer mudar, tem que querer aprender e é isso aí. Então tem que falar. Eu falo, se eu conseguir mudar, né? Eu imagino que vocês também. Se eu conseguir fazer uma pessoa pensar diferente, eu já fico feliz. Já é um começo. E essa cabeçudice, ela acontece até no meio acadêmico?
onde a gente pressupõe que as pessoas são um pouco mais esclarecidas, razoavelmente emancipadas e minimamente despidas de seus preconceitos? Olha, eu acho que talvez, assim, nunca aconteceu de alguém vir falar merda pra mim, vamos dizer assim, né? Mas Lógico, Giovana, fala merda na sua cara, você derruba o ser humano, velho. eu sou vozinha, Desculpa, vai. eu juro. Mas assim, eu percebo até pelo grupo de estudos, né? Pelo GPOL, o quanto ao longo dos anos que eu tô ali, que eu tô estudando sobre isso, a galera parece que vai mudando um pouco a forma de pensar, né? Por mais que eu digo assim, eu também sou uma pessoa cheia de preconceitos, né? A gente nasce sem nada, mas nós somos criados e ensinados a ter inúmeros tipos de preconceitos. Então, ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando e falando sobre isso, ali no próprio meio mesmo acadêmico, eu sinto uma diferença na forma das pessoas lidarem com este problema, vamos dizer assim. Né? Eu sinto que as pessoas vão aprendendo conforme vão acompanhando a minha trajetória de estudos. Né? Nem sei se eu respondi a sua pergunta. Não, lógico, ô louco. Porque a gente observa, né? Existe uma ideia, né, de que porque, poxa, a gente está no ambiente do ensino superior, a gente tem pessoas que teoricamente são superiores, né, que avançam, mas a gente vê no meio acadêmico a reprodução de preconceitos do mais baixo nível, que acho que assim, quem já passou por um banco de universidade sabe como que é, né? No caso aqui, Maringá, né? Um debate que teve da questão de cotas raciais escancarou o preconceito de muita gente que a gente considerava, achava assim que não ia falar nada, mas são sinal dos tempos, né? A própria discussão que as mulheres vêm trazendo, o espaço que elas vêm conquistando, e aí assim, bem conquistando no facão e na enxada, né? Não é, ai, nossa, estão dando assim, vamos acolher. Não, vocês estão garimpando o negócio realmente, né? E aí eu já presenciei algumas coisas, eu provavelmente já tenha reproduzido alguns preconceitos dessa ordem também durante a trajetória. Mas é até bacana perceber assim que a gente tem, no seu caso você falando aí, a gente tem observado aberturas e compreensão, e pelo menos uma coisa muito necessária que é o ouvido aberto a isso, né? Eu adorei essa frase, assim, as pessoas não querem pensar, não. Não quer aprender, né? Tem gente que não quer aprender, não quer ouvir, porque é isso que você falou, isso que eu falei, né? Todos nós fomos aprendendo inúmeros tipos de preconceitos, seja, enfim, vários, né? Assim, que a gente é criado e a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que querer aprender, tem que querer ser pessoas melhores, não sei se a conjugação dessa frase está certa, mas são esses tipos de coisas que vão fazendo a gente melhorar, né? A gente ter a cabeça aberta, a gente querer aprender, por mais que às vezes a gente não concorde. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu vou discutir na hora, assim, eu fico matutando o que a pessoa falou ali horas e horas e pensando e repensando para tentar também entender o ponto de vista, né? O que tentar entender não, né? Algumas vezes não, mas né? Porque às vezes não dá, né? Vamos combinar. Mas assim, ouvir o que a pessoa tem para dizer, né? O que ela já vivenciou, entender a realidade dela, porque às vezes a realidade é muito diferente daquela que eu vivenciei, do espaço que eu tive durante a minha vida. Então, são coisas que são importantes da gente ser, né? Porque aí assim também, né? Você ainda tá dando aula na faculdade privada? Tô. E aí é bacana até, né, você trazer isso, né?
na universidade pública a gente tem, teoricamente, muita abertura. Você sente, assim, que, comparando mesmo, a sua formação, a época da sua formação, com a formação que você proporciona para os seus alunos, o que você vê de diferente? Não só no trato entre a relação público-privado, mas também geracional. Eu vejo assim. Eu acho que o que eu vivi ali na UEM, né? Eu dou aula num curso noturno. Então, dou no matutino também, mas são poucas turmas. Mas o fato de ser um curso noturno já é diferente da realidade que eu tinha na UEM, né? Como aluna, que era um curso integral. Então, eu não trabalhava, eu só estudava. E ali, grande parte dos meus alunos já trabalham, assim. Então, aí eu acho que já começa uma diferença na maturidade, vamos dizer assim, que eu tinha quando eu entrei. Eu entrei muito novinha de idade, nova de cabeça, não sabia de nada, assim. E eu ia ali no flow da galera, né? Onde ia ter gritaria lá na UEM, eu ia junto, entendeu? Não gritaria, né? Mas ia ter protesto e eu ia junto. Eu até lembro o quê? Eu tava no fluxo, né? Numa universidade pública, eu acho que nem sempre a voz dos alunos é ouvida dessa forma, mas não necessariamente a voz dele é ouvida como acontecia ali na UEM, né? Eu lembro muito que foi quando eu acho que eu vi o Saulo a primeira vez, que ele estava no KF. Eu lembro que eu saí gritando atrás, não me lembro o que era também, mas acho que era alguma coisa do Confef, não me lembro. Mas eu fui junto, eu acho isso muito legal, a forma como os estudantes muitas vezes se posicionam frente aos problemas que eles têm, de uma forma muito aberta. E isso na instituição privada já não acontece. Mas, ao mesmo tempo, né, eu, enquanto professora, eu tento trazer todas essas questões que a gente discutiu aqui para as minhas aulas. Talvez não dessa forma, mas em algumas situações eu dou uma cutucadinha ali, dou uma outra é isso aí, outra cutucadinha e aí vai. Eu acho que assim, isso, né, pelo menos na minha época, eu não vi os professores falando, né? Eu não vi os professores discutindo sobre isso. Hoje eu já vejo que é um pouco diferente, né? Na pós-graduação, acompanhando as aulas em estágios, né, em docência, eu já vi que os professores já começaram a introduzir isso. Então, eu acho que isso talvez seja um ponto muito positivo dessa nossa geração que vem de profissionais e professores, que talvez lá na escola já não façam essa diferenciação, como a gente comentou, entre as atividades de meninos, atividades de meninas, já estão aprendendo a pensar, a mudar, enfim, mas eu acho que a questão principal, não paro de falar, se me deixar eu continuo, acho que essa questão da voz mesmo, né, do espaço à voz dos alunos para os problemas que acontecem na sociedade ou, enfim, do que eles têm para buscar de melhorias, né? Falando da... Não sei se você quer... Eu ia falar de outra coisa que mais ou menos relacionada. Não sei se você quer falar alguma coisa, só. Você ia falar? Não, eu ia dizer que o podcast é o espaço do palestrinha, cara. Nós estamos aqui para isso. Com certeza, você é convidado aqui, você fala o quanto você quiser e o que você quiser. Eu queria falar, acho que na faculdade que você trabalha, não. Você trabalha, não sei se é o corpo docente inteiro, mas eu sei que tem um grande número de mulheres ali, né? Eu lembro que algumas vezes você já postou e eu já vi alguns comentários, não lembro se eram postagens suas ou de outra professora que também eu conhecia lá, tipo enaltecendo a questão de, de só ter mulheres, alguma coisa assim. Aí, ao mesmo tempo, me vem dois pensamentos muito conflitantes na cabeça, aquela coisa, uma, nossa, que bom que, as mulheres, no caso, no geral, conquistaram esse espaço, estão ali, mas outra, eu fico pensando, não era para ter essa discussão, da gente reparar que tem só mulheres, entendeu? Fica aquela ideia conflitante, nossa, que bom que tem muitas mulheres, mas a outro momento eu falo, mas por que eu tinha que reparar isso, né? Tinha que ser, normal.
E eu não sei se era só mulheres ou é que aparecia mais as mulheres nas fotos que eu vi, né? Hoje nós Os eventos. somos o nosso coordenador, né, que é um homem que entrou esse ano, e aí somos mais 7, acho que somos em 7 mulheres, todas professoras. Eu comento que é algo legal mesmo, porque, como a gente já falou, o espaço da educação física muitas vezes é considerado como um espaço masculino, né, um espaço de homens. Então, nesse sentido, é muito legal que se tenha isso. Eu sou muito a favor do equilíbrio. Não que eu ache ruim, que não, acho que nossa, são competentíssimas, assim, maravilhosas todas, sem tirar nem pôr. Mas eu acho que ter o equilíbrio também é algo legal, né? Quando se tem a possibilidade de ter esse equilíbrio, é importante, é interessante, enfim, eu sou a favor disso. E pegando um gancho na pergunta anterior do Saulo lá, que ele tinha falado se você sofreu ou percebeu alguma coisa de machismo, de alguma coisa assim, no sentido assim, desse fato de ter só mulheres ali no corpo docente, basicamente, se você sentiu alguma diferença por parte dos alunos, principalmente, ou da própria coordenação, por exemplo, um coordenador sendo um homem, ou de outros cursos, né? Tipo... Eu acho que não, assim, acho que os alunos sempre respeitaram muito e sempre respeitam muito nós enquanto mulheres, enquanto professoras. Eu acho que a minha maior dificuldade não foi tanto em questão do ser mulher, mas da questão da idade, né? Muitos têm a minha idade ou são mais velhos, enfim. Então, quando eu cheguei, eu senti que foi um baque, assim, tipo, tá, o que essa menininha veio aqui me ensinar, entendeu? Eu acho que foi mais nesse sentido mesmo. Esse daí é pesado. Eu já dei aula pro ensino médio, primeiro ano do ensino médio, o aluno era mais velho que eu, no noturno. Eu tinha 24, 23, eu tinha acabado de me formar, 24, 23, 24, o aluno tinha 26. No primeiro ano do ensino médio em Marialva. Era meio estranho, mas... Acho que até para nós é um pouco estranho, assim, dá uma sensação meio de impotência às vezes. Mas vai passando conforme a gente vai ganhando experiência também, né? Eu acho que é esse momento inicial de entrar numa sala cheia de gente, ninguém te conhece, você nunca deu aula naquele espaço, tudo novo. Então, acho que a junção de tudo isso ajuda. Agora, com as turmas que entraram esse ano, aí já é um pouco. Parece que esse ano não, né? Ano passado, no caso. Já foi um pouco mais tranquilo, assim, né? Por mais que eu sempre fique acatada, com medo se eles vão gostar de mim. Daí, conforme a gente vai comentando mesmo sobre a trajetória esportiva, sobre as experiências que a gente tem, eles vão se sentindo mais confortáveis e mais confiantes. E eu acho que isso é muito legal, porque vai além do ser humano que está ali na frente, né? Eles começam a reconhecer realmente a capacidade do profissional que está ali. Eu acho que essa é o importante, né? Nós somos professores, mas também assim, nós somos alunos, já fomos alunos, e a gente sabe quando o indivíduo tá pro migué, né? A gente sabe bem a diferença quando o indivíduo tá pro migué, e aí o aluno é isso, o aluno, e isso é desde do primeiro aninho. No Sim. primeiro aninho eles já percebem se você sabe ou não, eles já testam a gente ou não. Antes do primeiro aninho. Eu nunca peguei infantil, cara. Eu tenho desde o infantil 4, é a mesma coisa. Vai ser uma experiência louca quando eu voltar pra sala de aula, catar a molecadinha que bate no meu joelho. Mas é muito da hora isso, Gi, porque agora, né? Agora que você tá se tornando uma pessoa com mais idade também, né? Aí vai rompendo um pouco nessa esse abismo, não vou chamar de abismo, mas só para ilustrar, né? Etário, né? Às vezes, putz, quando você pega o pessoal que é mais novo, um período integral, que tem uma característica, ou até um período matutino tem uma característica do aluno ser mais novo, egresso do ensino médio direto e tal. É uma coisa, né? Você tem ali uns
10, 9 anos de diferença. Às vezes, por mais assim, você pega um aluno que tem uns 5 anos a mais que você num período noturno, mas que já tem uma vivência, já é manjado, é trabalhador e tudo mais. A realidade social é muito diferente É também, do outro. integral pro noturno. Me surgiu um negócio gostoso agora, assim, para perguntar também. Meu Deus. Não, mas calma, tá tranquilo. É em relação a isso mesmo, né? Um nível de criticidade, né? Você percebe uma diferença no nível, assim, de criticidade entre o aluno trabalhador e o aluno estudante, assim, recém-egresso do ensino médio? Eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que sim. É bem grande, assim, até em coisas pequenas, na forma de falar, na forma de escrever, principalmente, como você disse, na forma de se posicionar, né? Acho que a experiência de vida, enfim, ajuda muito nesse sentido. Muitas vezes, né, o fato de ser mais velho, também de trabalhar, vem com algumas outras. Como eu posso dizer? Também vem com. Eu não queria entrar nesse papo de novo, porque eu já cansei de falar disso. Mas também vem com alguns preconceitos, com algumas coisas. Mas eu acho que eles conseguem se posicionar e geralmente são mais abertos, muitas vezes, que os mais novinhos, que às vezes estão começando a estudar e ainda não trabalham, assim. Mas, assim, mais abertos ao diálogo, escutar o diferente. Ao conversar, eu acho que assim, nem sei se é isso, mas os alunos, geralmente os mais novinhos, eles acham que eu sou amiga, né? Sou amiga deles, conversem e tudo, mas eu acho que eles têm essa sensação de que eu tô ali, que eu tô ensinando, mas que eu sou mais amiga que professora, às vezes. E os mais velhos, eu acho que eles já têm uma relação, talvez, de respeito um pouco maior, eu diria. Tipo, Né? não seria porque às vezes esses alunos mais novos, assim, estão experimentando coisas novas e tal, e os mais experientes, digamos, já têm uma seriedade maior, assim, já sabe o peso disso, né? Exato, assim, até a forma como eles levam a faculdade é um pouco diferente, assim, tentando estudar um pouquinho melhor e se dedicar um pouco mais à faculdade, sabem que querem realmente aquilo ali, né? Os mais novos ainda estão ali descobrindo se querem isso mesmo, se vão gostar daquilo, né? Ainda tem muito tempo para errar, para descobrir o que gosta, o que não gosta. E acho E, que. Pode falar. e o aluno também que vem ali do ensino médio, ele ele ainda acha que a graduação ali, até o meio da graduação, ainda é o colegião, né? Eu Ainda digo isso por mim. Né? Eu entrei na faculdade novinha, assim, e, cara, eu badernava demais. você fazia zarabatana com caneta Bic e papel, né? Nossa, eu amarrava as pessoas na cadeira com lacre, eu virava as bolsas duas vezes, prendia na árvore. Mano, Não, eu cheguei a fazer acho que umas 3 matérias com a Giovana. Eu entrei no noturno, eu vi claramente essa diferença, assim, em 3 meses, em 2 meses. Porque eu entrei no noturno, eu era quase o mais novo da turma. Tipo, todo mundo era mais velho que eu não tinha nem 18 anos ainda. Então era todo mundo mais velho, trabalhava, eu já trabalhava e tudo mais. E no ano seguinte eu fui pro integral e fiz algum. Aí a Giovana entrou. E eu fiz umas 2, 3 matérias. Era pior que o meu ensino médio. Chegaram a colocar a moto do moleque dentro do lixo, desmontava a bicicleta inteira, a pessoa dormia, acho que a própria Giovana já ficou presa. Os caras prendiam lacre na cadeira. Na calça, quem ia de calça jeans, não Quem é podia de de calça calça jeans, jeans, que daí eu passava no gancho, assim, ó, e amarrava na cadeira. a pessoa ia levantar, ela tava presa na cadeira. Nossa, a turma da A gente Giovana era levava, pesada. tipo, chave de fenda para soltar as bicicletas, tipo, a roda da Pra bicicleta e pendurar a desmontar, roda de bicicleta no carro. Quando eu quebrei a clavícula, foi pior ainda, porque eles iam fazer aula e eu ficava sozinho com as mochilas.
Aí eu virava todas as mochilas do avesso, colocava as coisas dentro, amarrava uma na outra, jogava Maluco. papel, enchia de papel dentro da bolsa, coloquei tijolo já fiz tudo. Ó, aquela turma era pesada, né? Era. E a Giovana era meio que a mestre ali, viu? Ela era A o Giovana, o cérebro Renatão. pensante. Ela era a chefe da quadrilha. A Giovana, o Renatão e o Maradona. Eram os três piores. Nossa, tacamos coisa no carro do Maradona, enchemos de papel. Já sumimos com o Fusquinha do Makolsky. Nossa. Ele dormiu, pegamos a chave do Fusquinha e levamos lá para baixo, perto do campo da pista de atletismo. Ele saiu da aula, não sabia onde é que estava o Fusca dele. Nossa. Bike pendurada na árvore. Bike pendurada na árvore. Ixi. Caramba, o problema Agora tá no compara jovem. com seus alunos do noturno, né? Nossa, coitado. Não fala que se Tem ele uma souber. particular ainda. Eu tenho medo de pagar tudo que eu fiz. Não, tomara que chegue nos alunos, que os alunos de Giovana vejam essa conversa. E aí, assim, a hora que ela começar a criticar o jovem, professora, mas você já tá na fase de criticar o jovem? Não, talvez. Acho que não. Talvez. Acho que não. Acho que ainda não. Ainda não. Ainda. Não, mas chega, uma hora que você pede para Tá cancelar o chegando. jovem. Porque assim, é o caminho natural das coisas. Porque você já não consegue mais fazer aquilo, você julga aquilo que você fazia, e aí você acha que é absurdo. Deixa, daqui 3, 4 anos, você vai olhar pro jovem que vira a bolsa e falar, que babaca, olha que coisa Eu mais... tenho medo de eu ir lá ajudar, entendeu? Você dá ideia, né? Não, melhor fazer assim, desse jeito aí fica melhor. Não, desse jeito é fácil. Faz um jeito mais difícil. Mas eu não sou capaz de julgar, mano. A minha turma fazia uns negócios também fora de base. Teve uma aula de natação que a gente colocou a moto do Pablo em cima do banco ali do lado de fora da piscina. E a gente deixou ali fora e entramos pra aula. Cara, começaram a chegar as idosas da hidroginástica e elas não tinham onde sentar, tá ligado? Elas não tinham onde sentar. Aí a professora falou assim: por que tem uma moto em cima? Aí sai 4 malucos de sunguinha e touca pra tirar a moto de cima do banco, sabe? No último dia de aula da graduação, aula do glorioso Paulo Vitor, nutrição, a gente pegou um durex largo e preenchemos, colocamos a mochila do Marcão japonês e prendemos a mochila dele na cadeira. Nós gastamos o rolo inteiro de durex pro moleque. Nossa, cara. Fora Genial. A Giovana já fez. Denúncia. Nosso professor de natação, que eu fazia natação com a turma dela. No último dia de natação, ela, os moleques lá, todo mundo jogou o professor na piscina, porque ele nunca entrava, jogou o professor na piscina, e ele tem o cabelo enroladinho. Praticamente amarraram o professor na cadeira e fizeram chapinha nele. Fizemos chapinha nele. Mano! Sabe quem é o professor, né, Sol? Sim. Mano! Eu tô em choque, velho. Não sei nem se podia falar isso. Talvez ela trabalhe com ele, não sei. Não trabalha. Mas a denúncia tem que ser feita. Tá vendo? Você tá aí, pra quem quer ouvir. Giovana, pra gente começando a encaminhar assim os nossos trabalhos de hoje para finalizar. Agora sim, momento sério. Na edição a gente vai colocar músicas assim introspectivas. Aí me fode mesmo, velho. Alô, edição. Giovana, daqui, deixa eu ver, em 2025. Giovana em 2025, tem planos para Giovaninha em 2025? Cara, não.
Viva la vida. Pra ser bem sincera, não. Assim, eu tô trabalhando com planos a curto prazo, né? Parei de ser. Acho que eu já fui muito tempo muito sonhadora. E aí a vida vai batendo na gente até a gente aprender que não é bem assim. Então, tô trabalhando com metas curtas, né? Pelo menos até lá. Quero já ter ido para a Copa do Mundo e ter terminado o doutorado. Então, é isso que eu tenho para o momento. Mais do que isso, Não, vamos tranquilo. vivendo. A ideia é metas para 1 ano, 2 só, tá bom. Isso. Não, são metas factíveis. Exato. Não, vai acontecer. Ô, Glória. Eu tô profetizando aqui. Amém. Tá? Gravação aqui acontecendo no dia 21. Quando você ouvir isso aí já vai ter passado mais uns dias. Mas Giovanni estará na Celesta, dando cabeçada em gringa. E como as histórias são diferentes de cada um, né? Porque se eu falar, daqui 2 anos eu quero jogar uma Copa do Mundo e terminar meu doutorado, isso daí, pra mim, nem 10 anos, entendeu? O doutorado ainda é menos pior, porque acho que é mais fácil eu conseguir fazer um doutorado do que jogar uma Copa do Mundo em qualquer esporte. Né? Dá pra Uma gente pessoa criar fala um assim. mundial aí de... Então, tipo, a pessoa fala com uma simplicidade, não, eu quero estar jogando uma Copa do Mundo e doutorado, tranquilo. Coisa pouca. Mas, parabéns. Não, é outro patamar. É que a conversa hoje tá de outro nível, meus queridos. Isso. Nossa, aqui tá superior. Sabe? Ah, lembrei uma coisa que eu ia perguntar. Quando você for, se caso concretize assim, como o Saulo tá profetizando, de você ir para o Mundial, Copa do Mundo. para a Copa do Mundo, e aí você vai ter que ir atrás de fundos, tipo, cada jogadora vai ir atrás de fundos individualmente, ou tem algum apoio da organização, alguma coisa assim? Eu imagino que quando chegar na época do Mundial, os custos, espero que sejam pagos, né? A maior dificuldade, eu falo, eu vou viver um dia de cada vez, né? Eu vou tentando juntar a grana, mas a dificuldade, que é a dificuldade, acho que de muitos atletas hoje no Brasil, independente da modalidade, é você se sustentar, né? Muitos não têm bolsa, principalmente os de modalidades não tradicionais, acho que é mais difícil ainda conseguir. Eu falo que já estou organizando, inclusive, documentos, enfim, uma proposta de patrocínio, vaquinha, enfim, estou organizando porque já está difícil pagar pelas coisas que eu preciso para conseguir chegar no Mundial. Então, hoje, né, eu moro sozinho, então pago aluguel, luz, enfim, todas essas coisas, contas da casa, sustento o Marley, que é um filho que custa caro também, mas pago academia, pago para montarem meu treino, pago Pilates, que é algo extremamente necessário, né, para um atleta, alongamento, fortalecimento, paga fisioterapia, paga nutricionista, paga psicólogo. Então, só com isso, assim, vai uma grana louca que eu já não tô dando conta de pagar. Então, por isso que eu espero que lá na frente isso seja recompensado, assim. Que a gente consiga, que a equipe, né, que a seleção, a confederação banque a nossa ida para lá. Mas fica aberto espaço aqui para você divulgar, então, essa vaquinha que você tem. Amigos e amigas, me ajudem. Segue lá no Instagram, logo eu vou colocar algumas informações lá para quem quiser ajudar na busca aí desse sonho. Você coloca lá Giovana 2N X Moura, já me acha. E aí lá eu sempre coloco as informações dos jogos, dos treinos, enfim, e dessas coisas de patrocínio, né? Quem quiser ajudar com, eu falo pouco que seja, trabalho de formiguinhas, cada um der um pouquinho, todo mundo ajuda aí na conquista desse grande sonho, que eu acho que não é um sonho só meu, né? Eu vou representando, querendo ou não, a UEM, vou representando a faculdade em que eu leciono, né, a Uningá, vou representando a cidade de Maringá e vou representando o Brasil. Então, eu carrego no peito aí toda essa galera junto comigo, né, para isso daí. É isso.
Com Se certeza, é você importante. está ouvindo isso, não botar a mão no bolso, tirar um escorpião e dar 10 conto para 10 esse conto, tá pedido, ótimo. pelo menos você já está morto por dentro. Você já Eu está ia morto por dentro. até, eu ia até chamar aqui as grandes marcas, né? Poxa, uma Chama. oportunidade de ouro aí. Alô, grandes marcas, se você quiser levar seu nome aí para campos internacionais, também fica aberto aí, né? Isso Quiser aí, patrocinar gente. uma atleta que vai representar o nosso Brasilzão aí. Prometo que eu Qual? sou uma pessoa boa. Nossa, pelo amor de Deus, filho, você puxa o lápis dessa menina aí, gente. É brabo. A menina tem currículo. Vale a pena o investimento. Passa o link que eu vou dar 15. Ô, Glória, isso aí. Só se até o final da semana já tô com as coisas organizadas. Então, se conseguir, passe o link pra gente, porque já vai estar na descrição do vídeo a vaquinha da Giovana. Até sair o vídeo, então já vai tá pronto. Teremos aí a vaquinha para acontecer. Não, com certeza a gente vai dar uma ajuda aí, tanto com divulgação e se possível, financeira aí. Vamos atrás. Assim, eu choro, gente. Eu sou Kashima sensível. manda vários iens pra você. O ien convertido para dólar, convertido para real, aí dá um pouquinho Porra, é mais. uma grana, hein? É uma grana, o negócio é pouco. Quanto tá a diferença de... Não, dá 110 ienes mais ou menos, dá $1. Que É o dá dólar exatamente real. Que dá? R$ 93. Que dá R$ 93, né? É, grana pra caramba. Vamos sim, nós vamos fazer aí o compromisso, vamos dar uma força, obviamente. Não Sim. não é porque a gente conhece, não é pela parceria, não, é porque, mano, realmente precisa estar dentro das possibilidades, nós vamos fazer o que é possível nas nossas pernas aí, né? E é legal também que a Giovana, além de até de falar do rugby, ela produz um conteúdo no Instagram também lá sobre esporte feminino, principalmente, né? Tudo. Faz Fudido. um. Então, as férias com embasamento. Assim, também. Não é bagunça não, gente, tem ciência envolvida aí, ó. Você que Balbúrdia. muita balbúrdia produzida aí pela Isso Jovem Giovana. mesmo. Com conteúdo de classe, conteúdo de classe. A mulher bacana. Já que você é uma ótima produtora de conteúdo de classe, de alto garbo, dê a sua dica de conteúdo para o jovem. O que você diz para o jovem? Você não pode passar a sua vida sem conhecer filme, série, livro, trabalhos acadêmicos, shows aéreos, coisas do gênero. Olha, aí, que pergunta, hein? Eu acho, na verdade, você bem generalista, talvez, nessa resposta. Mas eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, né? Eu poderia falar que coisas que eu gosto para as pessoas buscarem irem assistir, enfim, estudar, mas eu acho que a gente tem que sentar a bunda mesmo e buscar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se interessa, seja na ciência, seja no esporte, seja na vida, enfim. Não adianta nada eu falar, enfim, das coisas que eu gosto se a pessoa não se interessa por aquele assunto, né? Ou por aquilo. Então, a dica é correr atrás daquilo que te faz feliz. Poético. Eu queria perguntar aqui, como que a moça aqui que está escutando o nosso podcast, que gostaria, que se interessou pelo rugby, como que ela pode fazer para entrar em contato com o time de Maringá? Minas, vamos jogar, tá? Começa de tudo, vamos encarar isso daí. Tem o Instagram do clube, né, da equipe de Maringá, coloca lá no Insta Maringá Rugby, e aí lá tem todas as informações de horário de treino, como as coisas estão acontecendo, né? Agora, por causa da pandemia, é sempre bom ficar meio ligado nos stories, porque às vezes treino cancela de última hora, né? Dependendo de como as coisas vão. Mas, além do Instagram do time, né, do clube, eu também sou uma pessoa super acessível para conversar, para tirar dúvidas
sobre a modalidade, sobre como acontecem os treinos, enfim. Todas nós vamos receber vocês de braços abertos, tacleando, obviamente, mas receber vocês e ensinar do zero. Todo mundo que entrou começou do zero, né? Eu acho que essa é uma das maiores preocupações. Ninguém entrou sabendo nada. Então, a gente está acostumado já a ensinar, e quanto mais gente vier, se tem vergonha de ir sozinha, porque eu sei que isso é uma coisa que acontece com frequência, chama uma amiga e vamos jogar com a gente. Eu prometo que vocês não vão se decepcionar e vão se desafiar muito jogando esse esporte. Sim, é importante experimentar, né? Você vai gostar ou não, você tem que ir lá ver como é que é antes. Exatamente. Depois pra saber tem que... Decide depois, né? Vai lá. Faz um treino. Se não tiver certeza, faz outro. Se não tiver certeza, vai ficando. Não, gostei. Kashima, Eu. dê sua mensagem final para o jovem do derrame basáltico do sertão paranaense. Eu queria relembrar aqui, se você ainda não fez o pedido lá no Ike Fome, você tá moscando, né? Fazer seu cadastro lá, usa o 044 Podcast 30 para 30% de desconto. Se você já tem sua conta lá no Ike Fome, 044 Podcast 20 para ter 20% de desconto. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Queria agradecer aqui a Giovana, né, por aceitar o nosso convite e desejar boa sorte lá, que tudo dê certo, que você recupere da sua lesão, que dê muitos tackles lá nas gringas. Pode deixar eu falar. Se não gostou desse episódio, senta o tacle. Tá tudo certo. Mas obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar, ter espaço para falar, né? Uma conversa gostosa. Eu acho que isso é importante também, né? Quando a gente tem espaço para falar sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que a gente vive, e que as pessoas conheçam também um pouquinho da realidade da Giovana professora, da Giovana estudante, da Giovana atleta e das mulheres e das pessoas que praticam esse esporte maravilhoso. Jean, sua mensagem final, sua palavra de conforto para o ouvido cansado do jovem. Então, eu queria agradecer primeiro a Giovana por todo o papo, obrigado pela presença aí. Também desejar boa sorte, recuperar esse pé aí e boa sorte na seleção e tudo que você faz. E lembrar todo mundo de seguir nossas redes sociais aí também, as nossas pessoais, do 044, da Giovana, do time de rugby. No YouTube. Se inscreve no YouTube, no Twitter, até no LinkedIn, se você quiser, se duvidar, a gente tá lá. E procure em todos os lugares aí, 044 Podcast, você vai achar. E é isso, tchau, até mais, até o próximo episódio. Todo mundo, beijo. Olha só, o Marley tava ali atrás, quietinho, bonitinho, a todo momento. O menino tava ali. Tá aqui. Tô até surpresa dele estar quietinho hoje. Grande cachorro também, famoso nas redes sociais. Famosíssimo. Gi, muito obrigado por aceitar o convite, por trocar essa ideia com a gente. É aula, velho. É aula. Foi demais. Sim, daqui... Espero... Quando que é a Copa? Novembro. Beleza. Em dezembro a gente marca um 044 com você, para você contar as experiências da Copa do Mundo. Você vai para esse negócio, nem que a gente tenha que fazer uma campanha municipal de comprar Poxipol para grudar o seu tornozelo. Tá? Não, vai dar bom. Mas vamos fazer esse negócio acontecer. E sucesso, véio. Bom trabalho com seus alunos dentro da sala de aula, nos campos. Vai dar bom, doutorado aí vai rolar, vai acontecer. Fernandão vai entender, tá tranquilo. Tá ouvindo, né, Fernando?
Grande Starepravo. Chamaremos o Starepravo daqui a um tempo, depois de falar com você. Nós vamos chamar o Malaguti em qualquer momento. Aí a gente chama o orientador para descer o sarrafo em vocês também. Alguma coisa assim. Mas é isso, valeuzão. Muito obrigado. E também por fortalecer a cena e mostrar, né? Maringá, cara, tem gente muito fera aqui. É isso, ó. Você, jovem, deixa eu te falar olhando para a câmera. Você, jovem, que acha que zoeira não dá em nada, olha aí, ó. Virava bolsa e vai ser doutora, tá? Dá para conciliar a zoeira com a vida séria. Dá bastante. Gi, brigadão. Grande beijo. Eu que agradeço, gente. Você, jovem que está nos ouvindo até agora, siga nossas redes sociais, peça seu lanchinho fit ou não no Ike Fome, use o cupom Fortaleça, passe a palavra adiante, não é pirâmide, mas passe para 2 amigos, pelo menos, para a gente ouvir a palavra do jovem maringaense no 044 Podcast. Até o próximo episódio. Um beijo na sua glândula pineal, que é afetada pelo termômetro do mercado. Falou. Tchau, gente.